Se queres tornar-se um homem rico, não lhe aumentes os bens, mas diminui-lhe os desejos. Frase que nos retrata muito bem quem foi Epicuro. Ele nasceu em 341 a.C., na ilha grega de Samos, e viveu até 270 a.C. Foi um dos filósofos mais originais do período helenístico e fundador da escola do epicurismo, cuja sede era o famoso Jardim de Epicuro em Atenas. Sua proposta filosófica girava em torno de um objetivo simples, mas profundo: alcançar a felicidade por meio do prazer equilibrado e da serenidade da alma, ataraxia. Para Epicuro, a filosofia não era teoria abstrata. Era como medicina da alma. Assim como o médico cura o corpo, o filósofo cura os medos e ansiedades humanas. Isso faz de Epicuro um precursor da psicologia prática. Grande parte dos escritos de Epicuro se perdeu com o tempo. Ele teria escrito mais de 300 obras, mas o que chegou até nós foram fragmentos, cartas e testemunhos de discípulos. Entre os principais estão: Carta a Heródoto, um resumo de sua filosofia natural, onde Epicuro explica sua visão do universo. Ele defende o atomismo. Tudo é formado por átomos e vazio. Essa obra mostra que, para ele, a natureza pode ser explicada sem recorrer ao sobrenatural. Carta a Pítocles. Explica fenômenos naturais como relâmpagos, eclipses e terremotos. Epicuro mostra que não devemos atribuir esses eventos à ira dos deuses. Essa carta era um antídoto contra o medo religioso. Carta a Meneceu. A mais famosa e acessível de suas obras. Nela, Epicuro ensina sobre a vida ética, a busca do prazer simples e a libertação do medo da morte. A morte não é nada para nós, pois quando estamos vivos, ela não existe. E quando ela existe, nós não existimos mais. Frases célebres como: acostuma-te a pensar que a morte nada é para nós. As máximas principais, ou sentenças capitais. Coleção de 40 pensamentos curtos, que condensam sua filosofia prática. Exemplo: nada é suficiente para quem considera pouco o que é suficiente. Fragmentos de obras maiores, conservados por autores posteriores, como Diógenes Laércio, mostram sua dedicação à ética, à amizade e à serenidade da alma. As ideias centrais nas obras de Epicuro. O prazer como princípio da vida, mas entendido como ausência de dor, aponia, e tranquilidade, ataraxia. Classificação dos desejos: naturais, necessários, naturais, não necessários, e nem naturais, nem necessários. Desejos naturais e necessários são os desejos básicos para a vida, ligados à sobrevivência e ao bem-estar essencial. Exemplos: comer quando se tem fome, beber água quando se tem sede, ter abrigo para se proteger, ter amizade e convivência, considerada vital. Esses devem ser buscados, porque são fáceis de satisfazer e trazem felicidade estável. Desejos naturais, mas não necessários. São desejos que trazem prazer, mas não são indispensáveis para a felicidade. Exemplos: comer comidas refinadas, além do necessário. Beber vinhos caros. Usar roupas luxuosas. Podem ser apreciados, mas não são essenciais. Se satisfeitos em excesso, podem gerar mais dor do que prazer. Desejos nem naturais nem necessários. São os desejos artificiais, criados pela ambição humana. Exemplos: desejo de fama. Desejo de riqueza infinita. Desejo de poder político absoluto. Esses devem ser evitados, porque nunca se satisfazem por completo e geram angústia, medo e frustração. Libertação do medo dos deuses e da morte. Os deuses existem, mas vivem em paz, sem se preocupar com os humanos. A morte não é nada para nós. Epicuro dizia que a amizade era o maior bem da vida. Mais que família, religião ou política, eram os amigos que garantiam apoio emocional e estabilidade. Por isso, o jardim não era só uma escola, mas uma comunidade de amizade. Um resumo de sua filosofia em 4 passos, transmitido por seus discípulos. Não temas os deuses. Não temas a morte. O bem é fácil de alcançar. O mal é fácil de suportar. Essa síntese é quase um manual de vida contra o sofrimento. Epicuro e os deuses. Ele não era ateu. Acreditava que os deuses existiam, mas viviam em completa paz e não interferiam nos humanos. Assim, não havia por que temê-los. Uma visão revolucionária para uma época dominada pelo medo religioso. A física epicurista. Inspirado em Demócrito, Epicuro dizia que tudo é feito de átomos e vazio. Diferente de seu mestre, acreditava que os átomos podiam desviar levemente de suas trajetórias, clinamen, o que dava espaço para a liberdade e não para o determinismo total. Essa ideia foi muito importante,
significava que o homem tinha livre-arbítrio. A crítica aos sofistas e políticos. Epicuro dizia que o envolvimento político trazia mais dor que prazer. Por isso, ele recomendava uma vida afastada da política, voltada à amizade e ao cuidado de si. Sua frase célebre: vive oculto, lat biosas. Isso não significava covardia, mas evitar o desgaste das disputas inúteis. O prazer como ausência de dor. Epicuro distinguia entre prazer cinético, ligado a movimentos, como comer e beber. Prazer catastemático, estado de serenidade e plenitude, sem dor. O segundo era o mais elevado e duradouro. Mal-entendidos históricos. Muitos inimigos de Epicuro, estoicos, cristãos primitivos, escritores morais, deturparam seu nome. Epicurismo virou sinônimo de busca de prazeres excessivos. Na realidade, ele defendia o oposto: moderação e simplicidade. Lucrécio e a transmissão de Epicuro. O poeta romano Lucrécio, século I a.C., foi o grande divulgador do epicurismo. Em sua obra de Rerum Natura, sobre a natureza das coisas, ele descreve os átomos, a filosofia de Epicuro e a busca da serenidade. Sem Lucrécio, muito do pensamento epicurista teria se perdido. Influência moderna. Renascimento, o resgate da física e do pensamento materialista de Epicuro. Iluminismo, filósofos como Gassendi defenderam seu atomismo. Política, Thomas Jefferson dizia ser um epicurista convicto. Hoje, o epicurismo ecoa em práticas como minimalismo, slow living e mindfulness. Frases marcantes de Epicuro. A morte não é nada para nós, pois quando estamos vivos, ela não existe. E quando ela existe, nós não existimos mais. De todas as coisas que a sabedoria nos dá para alcançar a felicidade, a mais importante é a amizade. Nada é suficiente para quem considera pouco o que é suficiente. Ou seja, falar de Epicuro é falar de um filósofo que quis curar a vida do medo e da angústia, mostrando que a felicidade está no simples, na amizade e na serenidade da alma. Escrita simples e direta. Epicuro tinha consciência de que sua filosofia deveria ser acessível. Diferente de Platão, que escrevia diálogos complexos, ou Aristóteles, que produziu tratados técnicos, Epicuro escreveu em estilo claro, direto, quase pedagógico. Isso explica por que suas cartas sobreviventes são como manuais de vida. O Jardim versus as outras escolas. Platão, academia, foco em ideias perfeitas. Aristóteles, liceu, foco em observação e ciência. Epicuro, jardim, foco em como viver feliz no dia a dia. Seu diferencial era a praticidade. Mais que uma escola, era uma comunidade filosófica. Materialismo radical. Epicuro foi um dos primeiros a afirmar que tudo é natural e pode ser explicado sem recorrer a causas divinas. Que o raios é um fenômenos atmosféricos. O eclipses é movimentos naturais dos astros. Doenças são alterações físicas do corpo. Para ele, atribuir desgraças à ira dos deuses era superstição que aprisionava o homem no medo. O desvio dos átomos, clinamen. Um detalhe genial. Se os átomos caíssem apenas em linha reta, tudo seria determinado. Mas Epicuro acreditava que eles se desviavam levemente de suas trajetórias. Esse pequeno desvio explicava a liberdade humana e o livre-arbítrio. Sem isso, a vida seria puro destino. Prazer e virtude juntos. Muitos pensam que Epicuro separava prazer de moral. Na verdade, ele dizia que sem virtude, não há prazer verdadeiro. Exemplo. A justiça garante paz de espírito. A prudência evita dores desnecessárias. A amizade protege da solidão e das angústias. Ou seja, a ética era o caminho para a felicidade. Diferença entre prazeres. Epicuro distinguia prazeres dinâmicos, cinéticos, comer, beber, satisfazer desejos imediatos. Prazeres estáticos, catastemáticos, estado de calma, plenitude, ausência de dor. Para ele, os prazeres estáticos eram superiores, pois duravam mais e traziam serenidade. Amizade como refúgio. Epicuro dizia que a amizade era o maior bem da vida. Mais do que família, religião ou política, eram os amigos que garantiam apoio emocional e estabilidade. Por isso, o jardim não era só uma escola, mas uma comunidade de amizade. Má reputação histórica. Os estoicos e os moralistas romanos atacaram muito o epicurismo. O cristianismo, mais tarde, reforçou a ideia de que epicurista era sinônimo de devasso, hedonista. Mas a leitura correta mostra que Epicuro pregava moderação e simplicidade, não luxúria. Lucrécio e a imortalização de Epicuro. O poeta romano Lucrécio, século I a.C., escreveu de Rerum Natura,
um poema de 6 livros que transmite o núcleo da filosofia epicurista. Ele descreve os átomos, a natureza, a crítica ao medo dos deuses e a busca pela serenidade. Sem Lucrécio, talvez o epicurismo tivesse desaparecido. A filosofia de Epicurologia ecoa no minimalismo moderno, viver com pouco e valorizar o essencial. No estoicismo moderno, enfrentar medos e cultivar serenidade. No mindfulness, viver o presente sem ansiedade com o futuro. Epicuro é, em muitos sentidos, um filósofo atemporal. Em resumo, Epicuro foi um filósofo prático, humanista e revolucionário, que nos ensinou que a felicidade não depende de luxo ou poder, mas de serenidade, amizade e liberdade do medo. Talvez, num mundo que corre atrás do excesso, a voz de Epicuro soe mais necessária do que nunca. Porque ele nos lembra de que a morte não é nada para nós. O medo é um fardo que podemos abandonar. E a verdadeira riqueza está em desejar apenas o necessário. Se queres tornar um homem rico, não lhe aumentes os bens, mas diminui-lhe os desejos. Se essa reflexão sobre Epicuro trouxe valor para você, não esqueça de se inscrever no canal. Aqui, toda semana, exploramos as ideias dos maiores filósofos da história, pensamentos que atravessaram séculos e ainda podem transformar a forma como vivemos hoje. Clique em inscrever-se, ative o sininho e junte-se à nossa comunidade de buscadores da sabedoria.